Pessoal, tudo jóia? Então, na aula de hoje a gente vai ver o que? Circunferência. O que a gente sabe a respeito de circunferência, pessoal? Primeiro, ângulo central. O que é o ângulo central, pessoal? O próprio nome já fala. Ângulo central é o ângulo que o vértice dele está exatamente no centro da minha circunferência. Por isso a gente chama de ângulo central. Tudo bem? E agora, essa região que eu tenho aqui, pessoal, ó, essa regiãozinha aqui, eu vou dar um nomezinho para ela. Eu vou chamar essa região do quê? Eu vou chamar essa região de arco, tá bom? Se essa minha região é o arco, o que eu sei a respeito desse arco? Eu tenho duas coisas, comprimento e medida. Às vezes, no dia a dia, pode ser que a gente use comprimento e medida como sendo coisas iguais. Só que o que acontece? Quando fala em circunferência, a gente tem uma diferença. Qual a diferença entre comprimento e medida? Então vamos lá, ó. Quando eu falo em comprimento, pessoal, eu estou relacionando ao tamanho. Eu quero saber o seguinte: se eu colocasse um barbante aqui e depois colocasse ele na régua e fosse ver qual é o tamanho desse barbante que eu tenho, o que eu estou querendo saber? Quantos centímetros, quantos metros, qual é a medida linear desse barbante. Se eu quero saber qual a medida linear, eu quero saber qual é o tamanho desse barbante. Quantos metros, quantos centímetros, quantos quilômetros e assim por diante a gente tem. É isso que eu quero saber. Tudo bem, pessoal? Então, ó, quando eu falo em comprimento, eu estou relacionando ao tamanho, a medida linear, em linha reta. Tudo bem? E quando eu falo só medida, só essa medida, pessoal, eu estou relacionando ao ângulo. Eu estou querendo saber a medida angular que eu tenho. Como que eu faço isso? É bem tranquilo. Eu quero saber, ó, uma circunferência tem 360 graus. Se ela tem 360 graus, quantos graus eu tenho nessa região? É isso que eu quero saber. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Ó? Se eu quero saber quantos graus eu tenho, lembra, se esse ângulo aqui é o ângulo central e mede alfa, aqui também eu vou ter uma abertura de alfa, seja graus ou seja radianos. A abertura dos dois é exatamente igual. Então, comprimento, tamanho, medida, ângulo. E só para deixar aqui, ó, esse ângulo a gente vai calcular em graus ou em radiano. Tudo bem? Tá bom? Então vamos ver agora. Ângulo inscrito. O que é o ângulo inscrito? Ele é um ângulo inscrito quando o vértice dele está em cima da minha circunferência. Então olha lá, pessoal. O ângulo inscrito é o ângulo que o vértice dele está em cima da circunferência. Existe alguma relação entre ângulo inscrito e ângulo central? Existe. E eu tenho certeza que você acabou de lembrar dela, ó. O ângulo central, pensa assim, ó, é aquele ângulo que está aqui no centro, vou fazer de roxinho. O ângulo no centro da minha circunferência. Se eu pego aqui, ó, isso é o meu ângulo central. Vou chamar essa abertura de alfa. Essa outra abertura aqui, ó, é o meu ângulo inscrito. Eu chamei de beta. O que a gente sabe, pessoal? A gente sabe que aqui também, ó, eu tenho uma abertura de alfa graus. E agora, como que eu relaciono, pessoal? Como que eu relaciono o ângulo central com o ângulo inscrito? Como que eu relaciono isso? É fácil. É só você lembrar que o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. O ângulo central é 2 vezes o ângulo inscrito. Ou você pode falar também que o ângulo inscrito, ó, se eu passo 2 dividindo, vai ser o alfa dividido por 2. Então, pessoal, ó, eu tenho essas duas relações. Ou eu falo que o alfa é o dobro de beta, ou eu falo que o beta é a metade de alfa. O que quer dizer isso? Que o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Tudo bem? E agora, ó, o que eu vou fazer? Tem algumas propriedades do ângulo inscrito. Como que eu vou fazer? Só deixa eu dar uma reforçadinha aqui, ó.
Se o ângulo beta vale 30, o alfa é o dobro de 30, 60. Tudo bem? Se o beta vale 20, o alfa é o dobro, então o alfa vai valer 40. Vamos ao contrário agora, ó. Se o alfa vale 80, o beta é a metade, então o beta vai ser 40. Se o alfa vale 30, o beta vai ser 15. Tranquilo? Espero que sim, pessoal. E agora, vamos lá, ó, as propriedades do ângulo inscrito. Eu tenho aqui, ó, de A até B. De A até B, pessoal, é o que a gente chama do quê? Isso é o diâmetro da minha circunferência. Se isso é o diâmetro da minha circunferência, o que eu sei? Eu sei que isso daqui é o raio, eu sei que isso daqui é o raio. O que mais que eu sei? Esse ângulo aqui, pessoal, é um ângulo de 180 graus. Então me ajuda a pensar, se esse ângulo é um ângulo de 180 graus, o que eu sei a respeito desse ângulo? É um ângulo central. Olha que legal, um ângulo central. Então, pessoal, esse ângulo, reparem vocês nisso, ó, esse ângulo ele tem que valer metade. Se aqui é 180, esse é o ângulo inscrito, vale a metade. Repara, ângulo central, 180 graus aqui, e a abertura dele vai de A até B. Então eu sei que aqui vale 180. Esse ângulo é o ângulo inscrito, ele vale a metade do arco. Se ele vale a metade, pessoal, então, ó, se isso é 180, a metade de 180, 90. Que conclusão que eu posso chegar? Eu posso chegar à seguinte conclusão. Toda vez que eu tiver um triângulo inscrito na minha circunferência, lembra lá, ó, um triângulo que tem os 3 vértices em cima da circunferência, eu sei que esse triângulo é um triângulo inscrito. Se o lado do triângulo foi igual ao diâmetro, obrigatoriamente esse triângulo vai ser um triângulo retângulo. Então, ó, triângulo que está dentro da circunferência, se o lado é o diâmetro, obrigatoriamente é um triângulo retângulo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Difícil até aqui?